Oi, gente, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Sou Fiamma Costa, sou mãe, sou leitora, sou professora e neuropsicopedagoga. E hoje eu vou falar sobre essa leitura especial que eu realizei, O Conde de Monte Cristo. Bem, gente, essa edição maravilhosa aqui é do Clube de Literatura Clássica, eu sou assinante, é um baita de um livro. Ele vem com esse jornalzinho e planner aqui, para você acompanhar um pouco da leitura, você conhecer o autor e acompanhar um pouco da sua leitura, né, essa trajetória. Eu resolvi falar sobre essa trajetória de leitura desse livro, porque lá na antiga rede social que eu tinha, eu estava fazendo um diáriozinho de leitura que muita gente pediu, que queria conhecer um pouco mais sobre o livro, então eu resolvi fazer. E vou deixar esse resumão aqui no vídeo, já adianto que tem spoiler, certo? Vou deixar aqui no YouTube, tem spoiler, porque eu vou dar alguns detalhes da história e tal. Mas enfim, vamos ao que interessa. Esse livro aqui, quando ele foi publicado em formato de folhetinhos, passou ali um certo período sendo publicado, então partes dele era publicado periodicamente e as pessoas iam lendo como se fosse uma série, que hoje em dia a gente assiste nos canais que oferecem aí esse tipo de entretenimento. Então, você vai ler também aqui em partes. Eu confesso para vocês que é muito difícil seguir essas partes, porque ele coloca aqui 60 dias, mas depois que você começa a ler o livro, você não quer parar. E eu vou dar um detalhe aqui, que para mim não importa, mas é só para esclarecer para vocês o que eu estou dizendo. Eu li em 46 dias, ele pede para ser lido em 60. Eu sei que tem gente que consegue ler em mais dias, eu sei que tem gente que consegue ler em menos dias, mas para mim foi digamos assim, foi um período de tempo interessante, né? 46 dias, eu achei que até o final do ano com o livro, mas, gente, quando você começa a ler, você não quer parar. Simplesmente você quer ler, ler, você quer devorar, você quer saber o que está acontecendo. E a última parte, ele prende tanto a gente que, sinceramente, você não quer parar. As partes são mais curtinhas também, os capítulos são menores, então você acaba lendo mais ao longo do dia. Mas, gente, o que dizer desse livro? Esse livro, ele fala sobre justiça, sobre vingança, sobre redenção, sobre amor, sobre família. Esse livro, ele une temas extremamente complexos, relacionamentos complexos, mas de uma forma tão limpa, tão clara, que você fica impressionado. A escrita do autor, né, nessa tradução que está aqui, uma coisa incrível. Incrível mesmo, isso aqui é um clássico, tem que ser considerado um clássico. E, gente, sinceramente, eu não sei se vai ser escrito um livro como esse nas próximas, nas próximas gerações, porque o livro é simplesmente incrível. E a construção que o autor faz aqui, desses personagens, dessa história, são simplesmente maravilhosos. Mas o que é essa história? Eu já tenho alguns vídeos aqui onde eu faço um diário de leitura, pequenininho, curtinho, comento algumas coisas do que eu estou lendo, mas eu vou falar desde o início para vocês, para quem está pegando o vídeo, chegando no vídeo agora. Esse livro, ele vai falar sobre a história de Edmond Dantes, que é um rapaz de 19 anos, muito querido por pessoas que estão ali no seu círculo de amizade. É um rapaz que vai casar e tem uma noiva belíssima, Mercedes. Ele tem um pai que o ama bastante. Ele tem um trabalho bom, ele vai ser promovido nesse trabalho. E pessoas o invejam por tudo isso que ele está vivendo. Gente, tem uma frase no livro que é próximo ao seu casamento, ele diz assim, tipo, ele não sabe se realmente é para ser feliz daquela forma, se deveria estar tão feliz. Ele tem medo, é como se ele tivesse medo de estar tão feliz daquela forma. Eu deveria ter marcado, como eu não marquei, eu não vou mostrar aqui para vocês, mas é uma frase tipo desse estilo, assim, sabe? E desde aquele dia a gente já fica um pouco pensativo, né? Assim, sobre o que vai acontecer. Eu confesso para vocês
Aqui. O fato é que estou feliz demais para ficar alegre. É justamente isso que me assusta. Acho que o homem não foi feito para ser feliz tão facilmente. A ventura é como o palácio das Ilhas Encantadas, cujos portões os dragões guardam. É preciso lutar para conquistá-la. E eu, sendo sincero, não sei o que fiz para merecer a bem-aventurança de ser marido de Mercedes. E isso desde o início ficou assim, sabe? Me pegou muito. As frases assim que tem nesse livro são parecidas com essa. Então é uma escrita muito linda mesmo. Você não tem como você sair desse livro sem estar com seu vocabulário assim mais enriquecido, sem desejar uma leitura mais, como é que eu posso dizer, mais bela. Isso, uma leitura mais bela. Você vai procurar nos outros livros isso aqui. Pode acreditar em mim. Então, continuando nessa, algumas pessoas, alguns homens ruins, eles se reúnem justamente porque estão com inveja dele. Eu chamo isso de inveja porque realmente é inveja. E eles fazem ali o que eles chamam de brincadeira, certo, gente? Mas não é brincadeira. Eles acusam Edmond Dantes de um crime, né, que é de bonapartismo naquele tempo, e era crime, se passa na França esse livro, em algumas cidadezinhas da França. E no que eles acusam, acontece que ele vai para alguém que era ruim também, para ser julgado, que ele não tem julgamento, na verdade, é alguém que vai averiguar o que está acontecendo, e essa pessoa, né, vendo aquela situação, vai se beneficiar, porque se ele não entregar Edmond Dantes, ele vai entregar o seu pai. Então ele diz, entregando seu pai, ele está entregando a cabeça dele também. Então ele diz que vai esse daqui, né, que vai Edmond Dantes. Então assim, nós que estamos lendo o livro, nós percebemos isso em cada ponto, em cada linha, nós percebemos isso ao longo do livro, mas ele não sabe o que está acontecendo, Edmond Dantes. Quando ele chega lá nessa prisão, ele sempre diz que é inocente, que não sabe o que é que fez, que queria muito saber, queria passar por um processo, mas ele não tem esse processo. E cada pessoa que chega lá, ele tenta pedir ajuda, mas ninguém ajuda ele. Só que com o passar dos anos, ele encontrou, digamos assim, um ábade que tentava fugir, e esse túnelzinho que ele tentava formar para fugir foi dado diretamente na sala de Edmond Dantes, e eu acredito que realmente foi Deus que colocou aquele ser ali, porque foi alguém que ensinou o Abade sobre a Edmond Dantes sobre tudo. Então o Abade o tratava como filho, ele o tratava como um pai. Era um respeito, era um amor tão lindo de se ver, que inclusive, gente, eu queria que tivesse mais momentos dos ensinamentos que ele fazia para Edmond Dantes. Confesso para vocês, eu queria que fosse falado mais conversas, que tivesse mais diálogos ali. Eu não me importava se tivesse mais algumas paginazinhas para serem lidas. Sinceramente, eu não me importava com isso. Mas enfim. Então, quando Edmond Dantes aprende já muita coisa, né? São 14 anos na prisão, ele sai aos 33 anos, o Abade falece, e o que é Edmond Dantes pensa? Essa é a minha chance de fugir. E para vocês, quando a gente olha assim, um homem que vai entrar dentro de um saco que o outro vai jogar, vai enterrar, na verdade, né? Ele imagina que vai ser enterrado. Só que ali ninguém é enterrado, é jogado para o mar. O mar é o cemitério do castelo de If, que é onde ele está preso. E essa cena, ela é construída, gente, sinceramente, isso dá um aperto no nosso coração que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que acontece na hora, assim, você fica muito agoniado quando tá lendo isso. Ele sai, né? Sai. De repente ele percebe, quando ele consegue sair, os detalhes são incríveis. Por mais que eu esteja contando aqui, mas nada substitui a leitura. Quando ele consegue sair, ele encontra um barco digamos assim, quase ladrões. Eu não tô me lembrando agora o nome aqui. Tipo piratas, alguma coisa assim. E quando ele encontra esse barco, ele pergunta a data, ele já começa a estranhar, né? Ele não sabe a data, mas vendo a condição que ele estava,
imaginaram realmente era verdade, que ele estava ali, porque um barco que ele estava tinha sido destruído e tudo mais. Então Edmond Dantes consegue voltar, ele trabalha um tempo para esse pessoal desse barco, e depois ele consegue o próprio barco para ir para a ilha de Monte Cristo, que eu não falei lá, que o Abade disse a ele e entregou para ele um mapa do tesouro que estava lá na ilha de Monte Cristo. Então o conde, né, ainda Dantes, ele vai para lá e começa o processo de transformação de Edmond Dantes para o Conde de Monte Cristo. E quando eu ouvi falar sobre o Conde de Monte Cristo e via resenhas aqui no YouTube, eu sempre ficava muito impressionada sobre como as pessoas falavam que seria essa transformação dele em O Conde de Monte Cristo. E é uma transformação incrível, né? Uma mudança de personalidade, é uma mudança de caráter, é uma mudança de... Enfim, ele simplesmente muda. Ele muda, ele continua sendo aquela pessoa, digamos assim, como é que eu posso dizer? Ele continua sendo aquela pessoa boa, mas ele agora tem um propósito, ele quer se vingar de quem fez aquilo com ele. Eu já adianto para vocês que ele consegue. Então ele sai daquela ilha, ele vira um homem super rico, tem acesso a tudo e a todos, e ele volta para a cidade dele para reencontrar essas pessoas e fazer vingança. E é uma história belíssima nessa construção de caráter, né, dele. Eu juro para vocês que eu imaginava, às vezes algumas pessoas falavam e diziam que era assim, e eu não imaginava que fosse realmente tudo isso, mas é incrível. Essa construção, essa mudança dele, né, para quem ele se transformou. E às vezes eu pensava que eu poderia, assim, não querer ler o livro, parar nessa parte, porque não ia ser a favor do que ele estava. Mas assim, você só fica imaginando. Ele só está colocando digamos assim, em evidência o que aquelas pessoas fizeram. Então, não é, digamos assim, ele não causa todo o reboliço sozinho. Aquelas pessoas fizeram determinadas coisas e ele começa a deixar aquilo em evidência, então elas vão pagar por aquilo ali. Mas tem momentos bem interessantes nessa última parte, por exemplo, uma das pessoas que ele vai se vingar, os familiares dele estão morrendo. E tem a filha, né, essa filha desse cara, depois não, ele gosta muito dela, ele gosta muito do rapaz, do rapaz que ela gosta, e ele vai ajudar eles até a ficarem juntos. Mas lá nessa casa, por exemplo, as pessoas estão sendo envenenadas. Então, você percebe aí que são pessoas que também já são, né, lá tem seu pezinho na maldade. Ele não tá, ele só tá dando um empurrãozinho para evidenciar isso, pelo menos é a minha opinião. Mas é uma construção belíssima. Você vai vendo sendo moldado ali o caráter daquela pessoa, ele tendo todo um cuidado de quem vai atingir. Claro que outras pessoas vão sendo atingidas, né? Quando, por exemplo, o esposo de Mercedes, né? O esposo de Mercedes é Ferdinand, que foi um dos que praticou, né, esse crime contra ele, de dizer essas coisas, porque ele queria casar com Mercedes. Então, ele, quando ele é punido, digamos assim, o filho dele, Mercedes, leva um pouco dessa punição também, porque é a família delas. Mas até no finalzinho você percebe assim que ele continua sendo bem, digamos assim, generoso e gentil, porque eu acredito assim, talvez ele não sinta mais o amor que ele sentia por ela, né? Pode ter mudado muita coisa aí, mas ele até o filho dela, de Mercedes, o desafia para um duelo quando ele ainda não sabe do que está acontecendo. E ele diz a Mercedes que está pronto até para morrer pelo filho dela. Então você vê que ele ainda tem um certo sentimento, talvez não seja amor, porque no final eles não ficam juntos, mas é muito interessante. Então, outra parte também bem interessante é a Haide talvez, que é a grega que ele adotou, digamos assim, como filha, que o pai dela foi morto justamente por Ferdinand, e a Haide faz parte, né, dessa trama, quando a Haide
diz lá no tribunal quem é ele. Então é uma construção muito linda, mas é um conjunto, né? É uma construção de personagens bem feitas, uma construção de momentos e uma escrita excepcional. Então, o autor foi realmente feliz quando ele construiu isso aqui. Outra coisa interessante, quando eu ouvia falar sobre esse livro, era que muita gente dizia que algumas partes eram desnecessárias, que que eles acreditavam que ele só colocava porque queria ganhar mais, né? Porque estava publicando, ele ganhava por páginas ou linhas, alguma coisa desse tipo. Mas, gente, eu vou ser bem sincera para vocês, aqui nada se perde, nada, é uma construção, sabe? Tem um momento que é bem cansativozinho, mas que é um momento que eles estão em Paris, o carnaval e tudo mais. Só que depois você entende que aquilo é necessário para a trama do que está acontecendo ali. Nas outras partes, sinceramente, tudo é excelente. Até nessa parte, tudo é muito excelente. Para mim, passou muito rápido, né? Eu li em 46 dias e eu confesso para vocês que muitas vezes, quando eu sentava para ler, eu li ali 5, 6 capítulos, ou 2, 3 capítulos, dependendo se eles fossem maiores. E assim, eu terminei rapidinho e eu não tomava tanto tempo dos meus dias. É um livro de 1.183 páginas, nessa edição. É uma edição relativamente com os espaçamentos bons, uma letra boa. É um livro muito bom desse livro. Que eu tenho certeza que você, quando ler, vai ter essa mesma impressão que eu tive. Vai ser a melhor leitura da sua vida, provavelmente. E eu fico muito feliz de ter lido ele, né, assim, aos 31 anos, de ter tido essa experiência. Porque isso aqui é uma experiência. É uma coisa, uma leitura incrível que vocês não vão se decepcionar se decidirem ler. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.